Continuar aprendendo. Deixa eu só consertar meu microfone aqui, que eu tô dançando com isso aqui. Marcão, desculpa, hein? Gente, Marcão, nosso operador de áudio, ele deve estar bravo com esse negócio que eu tô brincando aqui hoje o dia inteiro com esse chale aqui. Mas agora tá certo, né? Ah, ele mandou um beijo pra mim, bonzinho. Bom, de volta com a nossa aula de pintura. São dicas simples, super fáceis, mas que eu fico muito feliz de poder apresentar pra vocês. Por quê? Porque eu já vi, gente, trabalhos lindos, feitos com capricho, só que sem luz e sem sombra. O que acontece quando tem uma pintura sem luz e sombra? Ela fica morta, ela fica estática, ela não parece viva. Então, a Verônica Silva hoje vai nos ajudar a trabalhar com a luz e com a sombra na pintura em tecido, tá? Seja muito bem-vinda, Vê, é muito bom, muita alegria te receber sempre, viu? Obrigada, eu sempre fico muito feliz de estar aqui. Faz sentido o que eu falei ainda há pouco? Super sentido, porque assim, como você falou, às vezes a pessoa faz uma pintura lindíssima, mas não trabalha muito bem a luz e a sombra, ou tom sobre tom, naquela sobreposição, né, que é interessante, e aí acaba que fica estática, como você mesmo disse. O que torna uma pintura mais viva é ter aquela dimensão nela, que você enxerga e olha, parece um 3D, ou seja, você sabe o que está atrás, o que está na frente e faz todo aquele jogo. Exatamente, você vê aqui, né, tudo que a gente vê mais escurinho, a gente percebe que está mais para trás, o que a gente vê mais clarinho, a gente percebe que está mais na frente, que está iluminado, que está recebendo a luz, né, o raio de luz. Olha aqui a mesma coisa, aí nessas flores dá pra gente ver então, porque aí você vê o 3D de uma rosa, né? Exato. O que eu quis trazer para vocês hoje? A minha linha de pintura principal é o realismo, como no caso do tucano. Mas para que a gente chegue no caso do tucano, a gente precisa entender um pouquinho naquelas vertentes um pouco mais fáceis de se fazer, que é na porcelanizada ou na figurativa. Por exemplo, essa aqui a gente entende que é uma rosa, mas ela não se assemelha à rosa real. Então a gente chama de uma pintura figurativa, uma pintura porcelanizada, porque vai muito branco para dar luz e sombra, tá? Para fazer luz. Então eu trouxe para vocês exatamente isso. Vamos entender como a gente consegue trabalhar as cores num trabalho um pouquinho mais simples, figurativo, para então a gente conseguir chegar num trabalho um pouco mais complexo, que é o realismo, tá? Bom, eu trouxe bem do zero mesmo, não fiz nada nos detalhes dele para poder mostrar para vocês. Aqui a gente fez o nosso exemplo numa toalha já colorida. A toalha colorida já ajuda a gente nessa questão de sobreposição. Por quê? Porque é bem simples. Se a toalha colorida eu coloco um item branco, um item mais claro, ela vai sobrepor, ela vai levantar. É como se o fundo já estivesse pronto. Só que aqui eu trouxe uma branca pra gente mostrar como fazer esse mesmo efeito na branca. Tá, mas antes da gente começar a pintar, eu quero tirar uma dúvida com você. Eu tô vendo que essa toalha tá riscada. Como é que você faz esse risco? Você copia de algum lugar? Não, esse risco, na verdade, é meu, porque eu tenho as minhas apostilas, que eu até trouxe uma para sorteio. Ah, que joia. Então eu tenho as minhas próprias apostilas, então esse risco fui eu que fiz, eu que desenhei, eu que elaborei. Mas para passar o risco é super simples, com carbono mesmo. Para quem tem habilidade, pode passar com lápis 6B, sem problema. Então tá, porque aí você vai ter que começar riscando a sua toalha. Exatamente. Né? Ou a sua camiseta, enfim, o pano que você for pintar. Exatamente. Segura aí que eu volto já pra gente começar a pintura, tá? Você se prepara aí. Eu sei que tem gente que gosta de assistir o artesanato com um caderninho, né? Pra anotar todos os detalhes. Então pega o seu caderninho que eu volto já, tá? Verônica, agora é a hora de pintar. Isso, eu já vou começar. Então, para você poder ter alguns trabalhos mais realistas, vamos começar com o mais simples. Então, imaginem assim, se eu for fazer flores ou itens claros, vamos fazer um fundo um pouquinho mais escuro para destacar aquele item, como você mesmo disse, para levantar aquele item que a gente está pintando. Como a gente vai fazer uma flor clara, então eu vou mostrar como eu fiz o fundo mais escuro. A gente vai usar um pouquinho do incolor ou diluente, no meu caso eu uso aquarela com incolor, e vai usar um tom mais puxado para o castor. Tinta na pontinha do pincel, bem pouquinho, tá? Vou vir aqui nos cantinhos e vou puxar para fora com movimentos circulares, ó. Já longe do nosso desenho, eu vou usar um outro tom, que eu posso usar aqui o crisântemo. É como se fosse tom sobre tom. Tá vendo que um tom ele é mais escuro do que o outro? Então aqui mais perto ele é clarinho, mais longe do desenho, e mais perto ele fica mais escuro, tá? E aí a gente vai fazendo movimentos circulares por todo o nosso desenho. É bem básico. Movimentos circulares para quê? Para entrar uma cor na outra e fazer aquela fusão, aquele degradê bem interessante, tá? Agora eu vou ensinar a flor. Então, ó, já deixei aqui uma parte da pétala sem fazer fundo e as outras com fundo para vocês verem a diferença.
Mesmo a flor sendo branca e o nosso tecido sendo branco, precisa colocar tinta. Por que que precisa? Porque a gente está pintando, não dá para fazer o degradê se não tiver uma superfície molhada. E a tinta cor branca vai ajudar para fazer esse degradê. Vou pegar um pouquinho do meu cinza lunar, vou colocar aqui perto do miolo e vou puxar para fora, ó. Com um pincel grandinho mesmo, sem muitos detalhes, certo? Vou tirar o excesso de cinza do pincel, vou pegar o branco e vou vir do movimento contrário, ó. Então, toda vez que eu já tenho uma tinta aplicada para preencher, tá? E eu vou aplicar uma outra cor, eu tenho que começar da onde não tem tinta nenhuma. Então, ao invés de eu começar de cima do cinza, eu vou começar do lado contrário de onde está o cinza, ó. E levantando o pincel no final. Olha como eu já consigo a suavidade entre uma cor e outra, certo? Vou fazer mais uma só para vocês verem como é rapidinho. E vou fazer dessa vez aqui onde não tem fundo para vocês verem a diferença. Então, o processo é o mesmo. Vou pegar o cinza, circular aqui o nosso miolo e puxar, ó, do miolo para fora, levantando o pincel no final, ó. Tá vendo que eu tiro o pincel do tecido? Vou lavar o pincel para tirar o excesso de tinta cinza, porque eu quero o branco puro, sem outras cores. E aí eu vou colocar aqui. Olha só como quase não aparece o branco. Por que quase não aparece? Porque não tem fundo nenhum. Então, Verônica, então você está me dizendo que toda a pintura eu vou ter que colocar fundo? Não, nem todas. Mas o fundo ajuda você a dar aquela dimensão que você mencionou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu começo a pintar e ao invés de... Porque você já está começando pensando em luz e sombra. Se eu vou e pinto sólido tudo, vou cobrindo tudo como se fosse trabalho de escola, de criança, tudo da mesma cor. Eu consigo, depois de pronto, dar luz e sombra? Você consegue, e a gente chama da luz seca e sombra seca. Que é quando você usa com a base seca, ou seja, como você mesmo falou, fiz tudo e aí eu vou colocar luz e sombra. Só que, na minha opinião, o resultado não é o mesmo. Por quê? Porque uma coisa é você trabalhar a tinta com ela molhada e aí você consegue os efeitos degradê. Outra é você tentar o degradê com a tinta de baixo ainda já seca. Mas fica feio? Não, não fica. O efeito não é o mesmo. Você consegue um outro tipo de efeito que também fica muito bonito. Não fica feio, mas esse efeito fica mais bonito, porque ele vai dar mais profundidade e vai dar mais brilho, né? Exato. Eu acredito que dessa forma, trabalhando com a tinta ainda molhadinha, você consegue mais... É mais fácil, na verdade, o efeito que você precisa de sombra e luz, tá? Aí, ó, preenchi tudo como eu mostrei pra vocês. Agora a gente vai fazer um pouquinho de um tom mais rosadinho na ponta, tá? Mas aí a gente já consegue ver a diferença entre uma pétala com fundo feito e a outra sem fundo, certo? Vou pegar um pincel um pouquinho menor e vou pegar um tiquinho do rosa e aí a gente vem dando umas corzinhas assim, ó. Olha a diferença de eu trabalhar com branco ainda molhadinho. O meu rosa, ele não vai ficar muito forte. Se eu fosse trabalhar com rosa, com branco já seco, o rosa ia ficar como tá aqui na tampinha. Bem forte. Então, essa é outra dica. Se eu quero a cor muito forte, trabalho com tudo seco. Se eu quero a cor mais suave, conversando com a cor de baixo, trabalho com tudo ainda molhado, tá? E aí, a gente pode ir fazendo assim, ó, os detalhes mais rosados em algumas pétalas, tá? Olha que legal, gente, que aula, hein? Se você quiser fazer aula direto com a Verônica, ela dá aula online, tá? E é uma terapia, né? E é um trabalho, gente, que encanta. Então, dá pra você ganhar seu dinheiro, fazer presentes bonitos, né? É só você entrar em contato com ela e fazer aula online. Eu vou te pedir só para ir terminando essas pétalas e eu volto, aí você ensina mais uma outra técnica, tá? Pode deixar. Então segura aí que eu volto já já. Vem cá, vem cá, vem cá. Beijo. Vamos lá, de volta com a Verônica, que está fazendo a luz e sombra, né? Isso. Aí, como a gente já terminou as pétalas, eu adiantei enquanto você estava ali animada. Me animei também, e aí adiantei o miolinho pra gente fazer agora os detalhes, tá? Para fazer os detalhes, eu pintei de amarelo luz, então adiantei o preenchimento. Vou usar um pouquinho do telha e a gente vai fazer a cor mais escura do nosso miolo, ó. Lembrando que o amarelo ainda tá molhadinho para que eu consiga um degradê um pouco mais suave, porque eu não quero aquele degradê muito forte. Tá. Coloquei um pouco do amarelo, do telha, agora eu vou puxar, ó. Vê, da onde você tirou essa ideia? Olhando referências da internet, né? A gente vai olhando as flores, as plantas e vai criando mesmo. Certo? Coloquei um pouquinho, vou lavar meu pincel, venho com um tom um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, perto da nossa rosa.
para deixar mais escuro aqui, mais destacado depois quando eu for pintar a rosa. Aqui também, ó. Ah, essa flor que você tá fazendo é tipo essa aqui, né? Exato, isso mesmo. Olha aqui depois no detalhe pra você ver. É, para ser mais exata, é bem essa aqui, ó, que tá na metadinha, tá vendo, ó? Essa, Isso. tá. Aí eu pego um pouquinho do branco também e venho aqui, coloco um pouquinho aqui. Posso colocar um pouquinho mais aqui. E depois a gente vem fazendo os pistilos, tá? Que é a parte mais escura. Pego o filete, com a pontinha do pincel, vou fazendo as bolinhas. Sabe aquele que tem, algumas flores têm esses pistilos, né? Tem essas bolinhas assim. Você pode ir fazendo as bolinhas. Uma dica bem rapidinha, que eu sei que o nosso tempo é curtinho. O branco, ele tende a sugar um pouquinho mais pela química da cor branca mesmo. Então, o ideal é que depois de seco a gente reforce um pouquinho para deixar ele ainda mais branco, como a gente vê aqui nos exemplos, tá? Então, para deixar esse branco assim bem forte, esperou secar, e aí vem a dica de esperou secar, eu reforço um pouquinho. Muito lindo mesmo. Uma outra dúvida que eu tenho, no caso da rosa, você faz também, já pensando desse mesmo jeito, você começa pela parte mais escura e depois vai fazendo a parte mais clara? Exato, mas pétala a pétala. Eu faço igual nós fizemos aqui na flor, pétala a pétala. Então eu faço uma pétala com as 3 cores, a mais escura, a intermediária, que é a do meio, e a mais clara. Aí eu vou pra próxima, mesma coisa. Ah, mas tem toda essa rosa, eu também já ensinei nas minhas redes sociais, exatamente essa rosa. Que professora, né, gente? Que professora! Eu vou te falar, se você fizer aula com a Verônica, você nunca mais vai pintar da mesma forma. Você vai crescer muito. Obrigada. Eu vou passar os contatos dela, porque você é muito boa mesmo. Obrigada. Você tem uma didática boa. E dá vontade de a gente começar a pintar, não é? Ó, ela tá no V-Artes e Presentes no Facebook. E no Instagram é V-Artes, tudo junto, V-Artes, tá? Não tem como você não encontrar a Verônica. V-Artes tá aí no vídeo. Ela trouxe presente, é essa apostila? Isso, e essa toalhinha que tá no saquinho também. Ai, que graça. Peraí que eu vou mostrar. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Que linda! Então, esse presente, toalha mais apostila, pode ser seu. Você tem que caprichar, mandar pra gente uma frase. O que é que deixa a sua vida ainda melhor? Conta pra gente. A vencedora ganha esse presente, a apostila mais toalha, feita pela V-Artes, lá no Instagram, V-Artes. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Muito obrigada pela aula. Muito Amém. joia. Muito obrigada a você. É um show. Aprendemos, hein? Aprendemos e foi bonito, não foi?